Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Roberta Mello, consultora imobiliária na Flórida, especialista em brasileiros que desejam investir, morar aqui. E hoje eu vou apresentar para vocês um condomínio fenomenal na região de Winter Garden, que você já deve ter ouvido falar nessa região, né? Ela é muito famosa, queridinha aí de muitos brasileiros, e é uma região majoritariamente residencial. É uma área que está crescendo muito e eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa região. Ela realmente é uma das regiões mais buscada por quem tem família e busca boas escolas, boa estrutura e uma boa comunidade na região. Bom, o condomínio que eu vou falar hoje para vocês, ele se chama Osprey Ranch. É um condomínio novo que tem disponível várias casas para construir e também inventários. Vamos lá? Falar um pouquinho sobre mim inicialmente. Eu sou a Roberta Mello, consultora imobiliária na Flórida, já tenho 7 anos. Muito feliz com o que eu faço, extremamente realizada. Eu sou especialista em transformar projetos e sonhos em realidade, sonhos de vocês, clientes, em realidade com foco total em construções novas e alto potencial de valorização e rendimento, e ou rendimento, né? Muitas delas entram, ficam juntas no mesmo tipo de projeto, a depender da região, do tipo de propriedade, etc. Mas eu lido muito mais direcionada com construções novas na cidade de Winter Garden, na cidade de Mineola, que está crescendo bastante também, vendo casas de férias, que são casas de vacation, que eu vendo a casa e coloca para administrar com a locação de temporada e também projetos de construção, onde o cliente compra um lote, faz a construção com uma construtora recomendada por mim e faz a venda do imóvel ao final, tendo a rentabilidade do projeto, que são números muito bons, são rendimentos excelentes. São esses os meus produtos mais fortes na minha linha de trabalho. E o meu objetivo é, com leveza, agilidade e comprometimento, conduzir cada etapa do processo, que pode parecer muito difícil, muito complexo, mas a ideia é que eu desmistifique isso para você, cliente, que deseja entender um pouco mais sobre o processo. Se você quiser simplesmente fazer de forma mais direta, ao ponto, ao que você precisa de tomar de ação, deixa comigo. O mais importante é a gente identificar como você gosta de trabalhar, que é o que eu vou fazer na primeira reunião com você, e a gente vai fazer no formato que for melhor para você, cliente, tá? Te integrando em todo o processo ou simplesmente trazendo quando você precisa tomar alguma ação. E a entrega das chaves é o início de um novo capítulo, vivido com alegria, emoção e realização desse sonho, que é um sonho, para muitos é um sonho, né? Adquirir um imóvel na Flórida, um imóvel na Disney, um imóvel em Lake Nona. Poxa vida, aqui tá crescendo tanto, né? E tem tanto brasileiro já morando aqui. Bom, aqui embaixo tem os meus contatos. Esse aqui é o meu QR Code, que você consegue entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp. Então, basta você pegar a sua câmera do celular, direcionar aqui nesses quadradinhos e ele já vai levar você para o meu WhatsApp. É só clicar no link. E logo abaixo tem também o meu e-mail ali, se vocês preferirem. E logo abaixo tem as minhas certificações. Eu sou corretora Realtor, associada à Associação de Corretores aqui da Flórida. E tenho a certificação de CIPS, que é uma certificação internacional, especialista em clientes internacionais, e também Gold Key, que é a excelência em atendimento. Então vamos lá, vamos aos próximos passos dessa apresentação. Aqui eu falo um pouquinho sobre a localização do Osprey Ranch em relação aos pontos turísticos, aos grandes pontos turísticos. O Osprey Ranch ele está aqui embaixo. Em relação aos pontos turísticos mais importantes, a Walt Disney World está bem aqui. Na verdade, toda essa área aqui que vocês conseguem ver meu mouse é a Disney, né? Então, todos os parques da Disney estão por aqui. A entrada de um é aqui, do outro ali, mas tá tudo por aqui. E do condomínio, você consegue ver os fogos da Disney. Então, dependendo de onde for a sua casa, do seu lote, do direcionamento, você consegue ver os fogos da Disney todos os dias no seu quintal, ou então você consegue ver os fogos da Disney de algum lugar do condomínio. Fantástico, né? Ele é bem pertinho da área de Celebration, do SeaWorld também, do Universal Studios e do aeroporto de McCoy, né? Do aeroporto de Orlando Internacional. Para cada um desses pontos, aqui vai dar em torno de 30 minutinhos, aqui vai dar em torno de 25 minutinhos, um pouco menos, e aqui vai ser super rapidinho, Disney tá no quintal. Menos de 7 minutos você tá lá do seu condomínio.
né? Comprando uma casa aqui no Osprey Ranch. E o Osprey Ranch, ele fica localizado na cidade de Winter Garden. Onde é o Winter Garden aqui nesse mapa todo? Esse mapa todo aqui, ele abrange várias cidades, né? Você vê que aqui é uma cidade de Celebration, aqui é a cidade de Orlando, que vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Orlando é grande, né? Cidade de Windermere, a cidade de Oakland e aqui a cidade de Ocoee. Winter Garden, ela vai daqui de cima, coladinha no Lake Apopka. Tá vendo que aqui é um lake aqui em cima, né? É um dos maiores lagos do estado da Flórida e ele é da Grande Orlando, ele é o maior lago. O Winter Garden tá coladinho aqui, o centro de Winter Garden com o Lake Apopka, ele desce até aqui embaixo. Então, ela é uma cidade bastante extensa no mapa, mas ela é uma linha só assim para baixo, né? Não é muito gordinha. É uma cidade mais slim. E nessa cidade ela passou por alguns desenvolvimentos. Ela começou a se desenvolver por aqui há muitos anos atrás, que é o centro de Winter Garden, mais conhecido como Downtown Winter Garden. Vocês já foram ali no Crooked Can, para quem conhece e gosta, cervejaria artesanal. É muito gostoso, um passeio fenomenal para os finais de semana e também qualquer data que tem sazonalidade, por exemplo, Páscoa, Ação de Graças, Natal. 4 de julho, que é muito legal, lá tem sempre paradas com crianças, paradas sem criança, eventos com luzes, filme à noite, eventos em geral. Gente, tem tudo naquele lugar. Evento para todo tipo de gente, para todo tipo de idade. E aqui é o centro, né, de Winter Garden. Aqui é uma área mais desenvolvida, mais antiga. Ela está passando hoje em dia por uma revitalização, assim como o centro de Winter Park passou há um tempo atrás, começou, agora já está bem mais revitalizado, onde as casas mais antigas são revitalizadas e transformadas em casas novas. E aí fica um ambiente muito mais lindo aos olhos. É claro que existe o charme da cidade, do centro da cidade, que não vai perder, mas as casas já estão mais revitalizadas. É uma área que está melhor. E agora no centro de Intergarden está acontecendo a mesma coisa. O centro está uma gracinha e as casas começaram a ser revitalizadas. Então vai ficar lindo, lindo, lindo. Já descendo um pouquinho em Intergarden, tem a área aqui de Horizon West, que é uma nova área que já desenvolveu pra caramba. Hoje em dia, por exemplo, tem Cinépolis, tem um monte de restaurantes, tem uns 3 Publix, só aqui, assim, só nesse raio deve ter mais ou menos uns 3 Publix, sem brincadeira. Um Walmart super grande, daqueles bem gigantões mesmo, que são chamados supermarkets, e tem loja para todo tipo de necessidade. Tem Starbucks, tem ah, cafeteria francesa. Gente, para quem gosta de cafeteria francesa, tem umas 3 aqui no Horizon West, que é fenomenal. Se você gosta, manda uma mensagem para mim que eu te encaminho os endereços. Eu adoro. É, uh, Até pensando naquele cafezinho com aquele croissant de chocolate. Descendo aqui, a gente tem o Flamingo Crossings, que é a nova área, que é onde a gente está falando hoje, né? Eu deixei num ponto bem grandão aqui para você ver. É uma área que está em desenvolvimento à força total. Vocês vão ver mais à frente na apresentação o que mais está vindo aí. Certo? Acho que eu cobri tudo. Próximo. Aqui a gente está pensando, eu puxei as informações de todas as necessidades do dia a dia que você pode ter nessa região, porque é uma área nova, né? Relativamente nova. Então, tudo construção muito nova. O que que você tem se você resolver ir lá morar lá hoje? Poxa, uma área tão nova, tem tanto verde, muita árvore. Por quê? Porque está crescendo, porque está em desenvolvimento e agora é a hora de comprar um imóvel ali. Porque daqui a pouco já não vai estar mais o preço que está hoje. Esse empreendimento que eu estou mostrando para vocês é um empreendimento que ele já começou já tem algum tempo, mas ele ainda tem imóveis novos, né? Imóvel na planta, ou seja, é lançamento, pessoal. Tem preço de lançamento. Aproveita que é o momento de comprar. Depois que acabarem as unidades nesse condomínio, vai acabar do condomínio do lado, vai acabar a construção das áreas comerciais, e aí, obviamente, é que acontece o desenvolvimento da região, né? Valoriza, 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 acaba de construir, acaba tudo, só valoriza, certo? Então, em relação às necessidades do dia a dia e muito mais o que está em construção, eu retirei aqui 3 pontos que são super importantes e uma delas inegociável para algumas famílias, né? Hospitais e centros médicos, olha que legal. Apesar de ser uma área aqui no meio, ela tem muito pertinho, menos de 5 minutos, 2 hospitais aqui, clínica, isso aqui entre clínicas e salas de emergência e hospitais tem várias, então não se preocupe, você vai ter atendimento. Para restaurantes,
É a mesma coisa. Olha quanta bolinha roxa, gente. Tem para todo lado. Isso considerando restaurantes não de grandes redes, restaurantes, restaurante mesmo, que você senta para comer, sem considerar os fast foods, etc. Aqui são as igrejas. Olha que bacana. E negociável para algumas famílias, né? Ir para a igreja todos os domingos, domingo à noite, domingo de manhã, não importa. Tem, e tem para todo tipo. Esse daqui aqui no mapa tem igrejas católicas, igrejas evangélicas, de todo tipo, tá bom? Aqui está o desenvolvimento da região. Então, o que que é o Intergarden aqui? Tudo que tiver com cor diferente é o Intergarden. Então, ou também, na verdade, é o Condado de desculpa, é o Condado de Orange. Porque aqui embaixo não é Orange County. Tá vendo que não tá? Isso aqui não é Orange County. Aqui tudo é Orange County, onde está coloridinho. Só que essa parte verdezinha aqui já é Windermere. Mas a maioria aqui é o Intergarden. E a parte que mais importante de todas é tudo que está nessa cor cinza. Essa cor cinza aqui significa que é desenvolvimento planejado, ou seja, já existe um planejamento de desenvolvimento que está acontecendo naquela região. Seja de permissões de construção, seja de lotes que já estão destinados para a área comercial de desenvolvimento. Ou seja, é a área de toda a região de Winter Garden e Orange County que está mais perto da gente que está em maior desenvolvimento de todos, que é a área do Flamingo Crossings, tá? Que está aqui embaixo. Então, vocês conseguem ver tudo aqui. Esse mapa, gente, ele foi retirado do condado. Esse mapa é oficial e ele mostra todos os desenvolvimentos que estão acontecendo aqui. E aí ele mostra pelo mapa, na coloração, o que que é o quê. Então, o azul é uma coisa, o verde é outra, o roxo é outra e por aí vai, tá bem? Mas o mais importante que a gente tem que se atentar aqui com relação à valorização da localização é o cinza escuro. E um pouco também, obviamente, do vermelho, que é uma área comercial que já está destinada, a comercial já está construída. Vamos ao que temos de mais fantástico vindo nessa região. O primeiro deles é o projeto de surf, é um parque de surf. Ele está projetado em 45 milhões de dólares para esse projeto. Ele é um projeto realmente muito grande, ele fica do ladinho desse empreendimento, desse condomínio no Osprey Ranch. E ele vai trazer muitos esportistas para a região, especialmente, obviamente, direcionados para o surf. Esse é um empreendimento inovador. Ele traz uma piscina de surf com 15 acres, então é gigantesca. Só a piscina é gigantesca. Mas assim, é muito grande mesmo, gente com praia artificial, calçadão panorâmico, quadras de vôlei de areia. Então vai ter esporte para todo lado, gente que pode ir de visitar de final de semana, passar o dia lá. Pavilhão para eventos, e um moderno centro de treinamento esportivo de 2.500 metros quadrados. Então, além de você ter um lugar para passear de final de semana, uma área com quadra de vôlei, uma área de surf, vai ter ainda um centro de treinamento esportivo para todas as pessoas que desejam treinar esse tipo de esporte. O espaço também conta com lojas, restaurantes, um restaurante completo, dois chic bar, aquele chic bar que tem bebidinha, que você pode sentar e ficar papeando, com mesinhas de fora, né, fora dele, e uma super loja que chama BC Surf and Sports, obviamente é para trazer todos os mantimentos que você precisar aí para você poder fazer a prática do seu surf, do seu esporte. Para o público, a experiência é ampliada com duas telas gigantes de 700 pés, ou seja, vai ter competições de surf e nas arquibancadas vão ter duas telas gigantescas de 700 pés para você poder ver em detalhe o que as manobras dos surfistas nas ondas radicais que dá ali, né, daquele parque. Isso vai ser inovador, não tem negócio. E isso vai trazer um tipo de público muito fantástico para essa região. É isso, pessoal. Sobre esse projeto, é isso. Então, está estimado em 45 milhões de dólares. É um super projeto. O outro, obviamente, também na região, que tem o nome da área, é o Flamingo Crossings, a área comercial, que ela está em construção já há algum tempo, então tem bastante produto, bastante área comercial, muita loja já entregue, já funcionando, tudo já está funcionando ali. Por exemplo, o Super Target que está aqui.
ele já está funcionando, o Walgreens já tem, Five Below, UPS Store, então já tem área de mail center, que seria o lugar de você enviar cartas, né, correspondências. Tem Advent Health, que é uma clínica e atendimento de saúde. Tem posto de gasolina, tem atendimento de emergência e tem vários restaurantes. Isso aqui é só do que tá de serviço, né? E o resto de comida. Tem um tanto já e vai vir um tanto mais. Tem Domino's, Firehouse Subs, Five Guys, Starbucks já tem. Ben Jerry, que é aquele sorvete maravilhoso. E Brewing Company, então tem uma cervejaria super bacana lá. Essa eu nunca fui. E o que tá vindo ainda, pizzaria, Potato, Dunkin' Donuts e um monte de coisa. Simply Capri. Simply Capri já finalizou a construção. Restaurante fenomenal para você ir. Eles no restaurante, é uma dica aqui, tá? Mas que fique, né? Não quero atrapalhar a apresentação. O Simply Capri é um restaurante italiano que as pessoas dentro do restaurante que trabalham no restaurante, os servers, né? Eles falam italiano com você. Então você é como se você tivesse uma imersão na Itália, além de todos os pratos da Itália em si. As pizzas são deliciosas, aquela massa bem fininha e bem crocante. Delícia. Próximo. Aqui é uma parte do Horizon, aqui é uma parte do site do Horizon West, que ele fala tudo que está acontecendo na região. Então, tudo que, de novo, de evento, se você entrar nesse site, se você mora hoje lá e entrar nesse site, você vai ver tudo que está rolando. Que tipo de evento que vai ter, quando que vai ter a próxima maratona infantil, maratona de adulto, maratona paralímpico, tudo que tem disponível de evento, que é muito, tem nesse site. E é, assim, muito interessante porque tudo que tem de novidade eles colocam lá. Até pessoas que fazem serviços, né? Uma empresa tradicional, local, eles fazem o marketing ali naquele website. É muito bacana isso. Vale a pena checar. Se você mora, se você pretende morar e quer entender o que que você vai encontrar nessa região, entra ali. Tem fotos de eventos passados, até propriamente o Instagram. Então, eu coloquei aqui não sei na tela exatamente onde vai estar, mas numa área tá o site, é www.horizonwesthappenings.com. Tira uma foto aí da tela, ou você pausa o vídeo para poder ver depois. E aí no outro lado é o Instagram, que vale a pena seguir para quem mora ou para quem deseja morar, vale muito a pena, é muito gostoso. Acompanhar. Tem sorveterias locais fazendo publicação, escolas, eventos escolares, eventos de. Gente, tem tudo, tudo, tudo. Bom, agora uma frase que eu gosto muito de falar para todos os investidores que buscam comprar imóveis aqui. Eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito da história de Andrew Carnegie e para quem quiser saber um pouquinho mais, fique à vontade de procurar, mas 90% de todos os milionários se tornaram o que são investindo em imóveis. E a história de Andrew Carnegie é muito interessante, porque ele é indiretamente ligada com o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Andrew Carnegie, ele era um imigrante escocês e ele construiu uma das maiores fortunas dos Estados Unidos através da indústria do aço. Né? Mas o que que isso tem a ver com o mercado imobiliário dos Estados Unidos? Indiretamente tem muito. Ele revolucionou o setor em 100%. Embora ele não estar diretamente ligado ao setor imobiliário, ele foi o aço na época, quando ele trouxe para cá, porque ele veio para cá como imigrante para os Estados Unidos, assim como muitos de nós, não é mesmo? E aí ele trouxe essas ideias inovadoras dele de criar ele desenvolveu essa estrutura da indústria do aço, e aí ele começou a construir, a patrocinar grandes construções, grandes prédios aqui que são chamados arranha-céus, pontes e edifícios que mudaram a paisagem urbana das grandes cidades. E com isso, diretamente influenciou na valorização das regiões, né, do crescimento e também, obviamente, do crescimento vertical, porque é tudo que era grande, era de construção grande, né, de prédios e torres, e ele que patrocinou na época. E aí ele convivia com muitos investidores por conta disso. E ele viu na passagem dele, para quem quiser ler o livro, para quem quiser entender, mas vale a pena. Ele conviveu com muitas pessoas que faziam muito dinheiro over and over and over again.
E ele viu que 90% dos milionários se tornaram o que são investindo em imóveis. Se ele tivesse feito a mesma coisa, teria aceito, mas o objetivo dele não era esse quando ele faleceu. Antes de ele falecer, ele deixou 90% de toda a fortuna dele, 90%, gente, tudo, doado para entidades culturais. Então, ó, após vender a sua empresa, ele doou mais de 90% da riqueza para causas filantrópicas, bibliotecas, universidades e centros culturais. Então, é fenomenal, né? É fenomenal saber disso. E, enfim, estamos aí, investindo com imóveis. Valorização da Flórida e de Winter Garden em relação à Flórida. 6%. Essa é a média de valorização anual daqui. Agora a gente vai falar sobre a relação de dados da cidade de Winter Garden, do condado de Orange, que é o condado que pega Winter Garden, pega Windermere, pega bastante de Orlando. Várias cidades aqui do centro da Flórida são do condado de Orange. Aí, comparado com a Flórida e comparado com os Estados Unidos. Eu vou usar meu mouse para direcionar na linha de raciocínio. Aqui são as categorias e aqui é cidade de Winter Garden, Orange County, Flórida e Estados Unidos. Valor médio das casas, 582 mil dólares as casas de Winter Garden, enquanto que Orange County é 432 mil, Flórida é 420, Estados Unidos 368. Ou seja, com essa informação, que é muito importante, a gente vê que é uma área de valor agregado alta. E que a gente sabe que, portanto, que tem o maior investimento público e do Estado, né, o Estado, naquela cidade, para trazer mais valor agregado, para que agregue valor no preço das propriedades. Não é possível que uma área que tem uma renda per capita baixa tenha esse valor de propriedade, certo? Então tá, variação em 12 meses. A Flórida ela teve uma variação em 12 meses de 1,6% do valor dos imóveis. E aí foi a variação, não é valorização, é variação. Enquanto que no condado de Orange, 2%, na Flórida, menos 0,2% e nos Estados Unidos, 2,3%. Então, tá bem perto da Flórida e do condado. Preço médio de anúncio das propriedades. A mesma coisa, muito parecido com a questão de valor das casas. 575 para Winter Garden, 416 para a área de Orange County e 425 para Flórida inteira. Variação mensal do preço, aí também variação de 2,9 do preço de propriedade, 0,3 do condado de Orange e 1,2 na Flórida, no estado inteiro da Flórida. Essa variação de preço, ela tá muito ligada à questão de oferta, procura e variação em si, né? Por que que tá variando mais na região de Winter Garden? Porque na região de Winter Garden, além de você ter, em comparação com o condado de Orange, por exemplo, é a cidade que está em maior expansão de todas essas, né? De todas essas áreas. Do condado inteiro de Orange, por exemplo, que o Winter Garden está lá dentro, de todas as cidades de Orange, aqui está mais crescendo e mais desenvolvido, que tem mais espaço para crescer, mais condomínio, mais projeto em expansão, é esse zip code, é esse CEP 34787, tá? Então, a variação acontece porque tem muito condomínio novo, muita casa mais antiga, então tá tudo muito no mercado. A flutuação acontece porque tem disponibilidade de várias opções, né? E aí ele se dissipa aí muito mais e consegue causar essa variação. Deu para entender? Eu imagino que sim, porque nas outras não tem tanta variação, tem menos possibilidades, certo? Idade média das casas. Em Winter Garden, idade média de 17 anos. O condado de Orange é de 34 e Flórida inteira 36. Então dá para ver que é uma cidade mais nova, muito mais nova. Do Horizon West para baixo, tem no máximo de 10 anos. Então é uma área muito nova. Propriedades compradas contra propriedades alugadas. Esse é o dado mais legal de todos aqui, eu acho. Depois do primeiro, vai. É que a maioria das pessoas que moram na cidade de Winter Garden, 73% delas compraram seus imóveis, enquanto que 27% delas alugam os imóveis. No condado de Orange, é 57% que compraram e 43% que alugaram. E na Flórida inteira, 67% compraram e 33% alugaram. Então, é um dado muito interessante. No Winter Garden, as pessoas resolvem realmente investir porque acreditam na cidade, porque acreditam no crescimento econômico da região para a valorização de longo termo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a construtora Kay Hovenian.
condomínio Osprey Ranch, ele tem essa construtora que chama-se Kay Hovnanian. O nome é diferente, né? A construtora. A Kay Hovnanian Homes é uma construtora com mais de 60 anos de experiência nos Estados Unidos, presente em diversas cidades da Flórida, incluindo Winter Garden. Ela é conhecida por oferecer casas com design moderno, qualidade de construção e atenção ao cliente. Ó, joinha para eles. Isso é real, eu trabalho lá, já vendi casas lá. E é exatamente isso. Eles atendem muito bem o cliente. A casa tem uma qualidade muito boa. Eu recomendo. Comunidades como Horizon Isle e Osprey Ranch, né? Nessa apresentação eu vou cobrir somente o Osprey Ranch, que é onde tem maior nível de crescimento econômico nesse momento. Os lotes são maiores, as casas são maiores, tem mais possibilidade, tem um pouco mais de estrutura para entregar mais para frente. Destacam-se por seus projetos bem planejados e excelente localização. A empresa também participa da Greater Orlando Builders Association, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento local. Certo que é uma associação de construtoras da Grande Orlando. Agora eu vou falar sobre o condomínio, só o condomínio Osprey Ranch. O condomínio, ele gera sofisticação, né? É uma das regiões mais desejadas de Winter Garden em constante desenvolvimento e crescimento econômico, com muitas opções de lazer ao redor e comodidades dentro do próprio condomínio, podendo ver os fogos da Disney da sua janela. O Osprey Ranch você pode ter tudo o que sempre sonhou. No condomínio você tem parque de pet, então aquelas áreas abertas para o cachorro poder correr, passear e tal. São duas áreas, cachorros maiores e cachorros menores. Eles não misturam. É muito legal, porque tem uma areazinha que tem bebedouro para o cachorro beber água. Tem também uma área de jogar, tem os saquinhos gratuitamente, e onde o cachorro, né, pode fazer cocô, e você pega o saquinho e já joga no próprio lixo. Muito legal, super estrutura, né, gente? A piscina do condomínio, é uma piscina pública do condomínio. Cada morador ou inquilino pode visitar a piscina, pode ir na piscina. Só pode quem estiver residindo no condomínio, porque você vai receber um FOB, é tipo uma tagzinha, que você que mora no condomínio vai ter acesso à piscina. Você coloca lá, a porta abre, fechou, ninguém mais entra. Só entra se você apertar o botão de dentro, ou então se você usar o fobzinho. Tem trilhas para caminhadas e ciclismo, uma excelente adesão que a cidade de Winter Garden tem feito com a maioria dos condomínios ali da região. Por ter muita área verde, eles valorizam essa questão do esporte de área externa. Andar de bicicleta, caminhadas, etc. Cabana, são cabanas que ficam na área da piscina, que você pode pegar uma sombrinha enquanto estiver lá, colocar seu filho que está dormindo depois da piscina, enfim, pedir uma pizza e ficar por lá mesmo. E parquinho infantil. O condomínio custa $96 por mês, é uma taxa por mês do HOA, que é o Home Owners Association, é a Associação de Moradores, e não tem CDD. CDD é a taxa de desenvolvimento que em alguns condomínios é cobrado, e é uma cobrança feita do condado, é uma cobrança feita no seu IPTU, que é o Property Taxes aqui. Não é pago no mensalmente, não é pago no condomínio, mas eu coloco aqui porque é importante explicar para você, cliente que está comprando, se deseja, porque essa é uma taxa que tem que ser paga e você deve pagar isso no IPTU, tá? Então, 96 por mês, não tem CDD. Excelente. A maioria dos condomínios da região tem CDD. As fachadas possíveis de propriedades ali no condomínio. Existem as fachadas tradicionais e existem as fachadas de bangalôs. Os bangalôs, eles são assim mais, né, menorzinhos por conta disso. Aqui, ó. São 32 pés de entrada do bangalô. Então, são 32 pés de fachada da casa. Enquanto que na casa tradicional, que ela tem a garagem na frente da casa, é de 50 pés. É bem maior. E esse de 50 pés são lotes grandes, tá? Geralmente 50 por 120. 50 pés de entrada, 32 pés de entrada. A diferença entre as duas são duas single families, a gente chama aqui de single family, que é a casa solta, né? Ou a casa individual. Não tem parede com outra casa. São casas que, na tradicional, a garagem é na frente, te dando todo o backyard, que é a parte de fora externa do quintal, para o proprietário, enquanto que no bangalô você tem a garagem ao fundo, e nessa garagem, geralmente a garagem ela pega ou o espaço todo da área de trás da casa, ou uma parte do espaço de trás, e aí é ou a lateral, ou entre a garagem e a casa existe um espaço de quintal.
Espaço esse que, se a casa for de esquina, muito provavelmente você vai ter toda a área da lateral da casa. Isso vai depender de condomínio para condomínio. Então, muito importante. Se você estiver comprando uma casa bangalô e quiser um quintal, considere comprar uma casa de esquina. E sempre pergunte para o condomínio se você pode fechar essa esquina ou não, porque pode ser que você não pode fechar, e aí você cai de uma dificuldade onde você não vai conseguir construir a sua piscina desejada no futuro, mesmo comprando uma casa de esquina, tá? Preços. Os preços das tradicionais, eles começam em 686.990 e você tem que contar também o preço do lote e também o preço dos upgrades que você faz na casa. Os upgrades da construtora K. Hovnanian, ele é chamado de Lux. Lux. Mais pra frente eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse Lux e o que está envolvido dentro dele. Já nas casas bangalôs, elas começam em 551.430. Esse é o valor total da propriedade, já com tudo embutido nela. Então, uma 686.990 mais lote mais Lux e a outra 551 preço fechado. Fachadas das casas tradicionais são essas aqui. Cada fachada ela é referente a uma planta, é uma floor plan. Existem modificações que podem ser feitas nessas fachadas. Então, eu coloquei aqui uma fachada de cada planta, só para vocês terem noção do que é possível fazer. Mas todas elas têm variação de cor. Você pode escolher a cor da fachada da sua casa. Pode ser, por exemplo, essa aqui que tá marronzinha. Aí eu quero porta azul escura com uma entrada branca. É possível? A gente vê com a construtora o que é possível, o que tem disponível para você naquela rua, porque eles não podem seguir a mesma cor da casa anterior, nas casas do lado e nas casas da frente. Se puder, ótimo. Se não puder, você vê o que tem disponível e escolhe dentro das que tem disponível. Mas sempre tem uma gama de escolhas para você fazer na sua propriedade. Então, todas essas são casas tradicionais. Como é que funciona o preço das casas tradicionais? Eu vou falar um pouquinho sobre o Lux agora. Essas aqui são todas as casas, os preços, os nomes das casas tradicionais. Então, você consegue ver nessa lista aqui. Essa aqui tem 4 dormitórios, 3 banheiros, garagem para 2 carros, um andar, story é o andar, tá? Então, um andar, 2.445 square feet, que vai dar mais ou menos aqui 2.200 metros quadrados, mais ou menos isso. Então, desculpa, 220 metros quadrados. Nossa, o que que eu falei agora? Desculpa. Então, 220 metros quadrados, mais ou menos, tá? Para essa casa aqui. Ela começa em 686.000 dólares, 990, e ela já inclui tudo, ó, includes elements. Ela já inclui tudo. Só que ela inclui tudo num formato um pouco mais simples, que talvez você não goste. Se você gostar, ótimo. Se você não gostar, a gente muda para um outro que pode ser o loft, pode ser o farmhouse e pode ser o classic. Aí a diferença de preço tá aqui, ó. O que acontece com e aí, aqui é o preço base de todas essas casas, aqui é o upgrade loft, upgrade farmhouse e upgrade classic. A diferença de todas essas casas, de todos esses looks. O Elements é o que já vem incluído. Então, se a gente voltar à apresentação, você vai ver que o Elements, ele fala assim, é, é um padrão, um visual padrão incluído no preço da sua casa. Ele envolve versatilidade, moderno, mais tradicional, neutro, mas ainda estiloso, sofisticado e ainda relaxado e ainda confortável. Aí a gente pode ir pra frente, né? Que é esse aqui, ó, Base Price, é o Elements. Então, aquele Elements que você vê aqui é no preço que já existe. Então, você não precisa fazer nenhum upgrade se você gostar disso aqui. Dentro disso, você ainda pode mudar a cor do armário, você ainda pode mudar alguns detalhes, por exemplo, a escolha da cor do piso. Esse aqui é peso frio e ele é um tamanho específico. Sempre é granito, muda mais a cor do armário, que pode ser branco, pode ser cinza, pode ser essa cor café. Já no loft, aqui a gente tem, né? Já no loft, que esses aqui são os upgrades adicionais, que eles têm um custo a mais e você tem um design diferenciado. Se você gosta do loft, do farmhouse e do classic. E aí dá para ter uma noção aqui, ó. O classic, ele é mais clássico mesmo, né? Ele é refinado, com elegância. Eles falam que tem um toque de drama, moldura ornamentada, armários com vidro aqui em cima. Então, para quem gosta de um toque mais clássico,
essa aqui é o padrão fantástico. E o que vem dentro disso, né? É, dentro dessa casa, vamos dizer. Ela vem, quando você escolhe o Classic, ela já vem até com os pendentes, como você vê nessa foto, no modelo clássico. No farmhouse, por exemplo, ela já vem com tudo nesse direcionamento de farmhouse, de casa de fazenda. Então, tudo já é mais. O acabamento é um pouco mais para farmhouse, enquanto que o clássico é um pouco mais para o clássico mesmo. E o loft, ele é mais inclinado para o moderno, para a vida versátil, para o prático e etc. Para uma vida mais moderna, né? Uma arquitetura mais simples, mais contemporânea, ainda assim sofisticado, ainda assim bastante. Ó, por exemplo, tá vendo essa iluminação, essa luminária? Ele mostra bem o que é a diferença entre eles. Diferente das outras construtoras, onde você tem o preço base da casa e você tem que ir no Design Studio. E nesse Design Studio é onde você vai fazer a escolha de todos os acabamentos. Qual o pendente que você vai colocar? Cada pendente custa US$ 400. Aí você vai, pega o misturador da pia. Cada misturador custa 250. E aí você vai mudando e fazendo conforme você gosta, o seu gosto. Você pode, por exemplo, colocar aquele misturador só naquela pia, mas as outras da casa não precisa. O Lux é diferente. Eles conseguem fazer o design de toda a sua casa no mesmo formato, que acaba barateando para o cliente final e deixando ele muito mais confortável com a casa inteira com o mesmo tipo de design, né? Fica uma identidade visual mais elaborada para toda a sua propriedade. Eu gosto muito disso, facilita para o cliente, porque fazer o design studio às vezes é bastante complexo, ter que escolher cor da pedra da cozinha, escolher cor de... Nesse caso, você ainda pode escolher, porque você vai ter uma gama de cores, mas você não vai ter aquela monte de gama de cores. E também você vai fazer a sua por exemplo, para quem tem um direcionamento, especialmente para comprador estrangeiro, né, que às vezes está no Brasil e tem que escolher tudo. Poxa vida, qual que é o look? Qual que é o formato? Quando eu entrar na minha casa, o que que eu quero sentir? Que é a casa da vovó, farmhouse. Quero sentir que é uma casa moderna, loft. Ah, quero sentir que é uma casa bem americana, classic. Ou não, para mim tanto faz, é uma casa de férias, vou de vez em quando, elements. Vai depender muito do que o cliente busca, né? Eu gosto, mas se fosse uma opinião pessoal, eu iria no farmhouse, porque é muito a minha cara. Eu adoro o moderno, muito lindo, maravilhoso, mas para viver aquele cozy, aquele confortável, é tão bom, né? Adoro. Vamos lá. Aqui são os lotes disponíveis no condomínio neste momento. Esses lotes que estão escritos em vermelho, eles são lotes disponíveis para comprar e construir uma casa tradicional. Esse lote aqui, ó, da esquina que tá meu mouse tá passando, 226 mil. Esse lote grandão aqui, 250. Esse aqui, 225. Tem de 150, tem de 100 mil também, ó. Esse aqui é super grande. Ele tem uma entrada bem grande e ele tem um quintal um pouco menor. E por aí vai. Aqui de 25, aqui de 20. Então, tem lotes para todo tipo de possibilidade de bolso. Ahn, esses lotes aqui são os maiores e por aí vai. Esses lotes aqui, eles são das casas bangalôs. E esses aqui, você não precisa pagar pelo lote. Lembra que o preço já está embutido, já tem tudo. Aquele preço é o valor da casa do jeito que ela tá. E ela já vem com todos os pacotes. Esse aqui são as fachadas dos bangalôs. Esse é o preço fechado, que já vem com tudo, inclusão total da casa. Então, cada uma delas é uma planta, tá, pessoal? E ainda assim, dá para escolher a cor de fora da casa. O que não dá para escolher é dentro da casa. Esse aqui é o preço do inventário de bangalôs. O que que é inventário? Inventory, né? É inventário mesmo. É a casa que já está quase pronta, que está na prateleira para vender para o cliente final. O que que a construtora fez? A construtora resolveu construir as casas que mais saíam e foi tirando o permit e fazendo a construção. Não tinha vendido, ninguém tinha comprado, eles só resolveram fazer a construção dessas casas. E elas estão numa lista onde elas em breve vão finalizar a construção. Essa aqui junho, essa aqui maio, junho, maio, tá vendo? Elas estão quase prontas e não foram vendidas, né? Justamente porque elas são inventários mesmo, elas foram construídas para vender mais perto da entrega. E aí, essas casas aqui, essa daqui, vamos pegar um exemplo. Lote 85, a gente já sabe o lote dela, se a gente for lá no mapinha, a gente consegue ver, essa casa custa 604.430 no lote 85. Ela é uma planta Suncrest B, que aqui, vendo o B, você já sabe se é uma elevação, é uma fachada mais moderna, é uma fachada mais tradicional. Ela tem 2.500 pés quadrados de área interna aquecida, sempre de área aquecida, tá? Garagem não inclui, quintal não inclui.
que é mais ou menos 230 metros quadrados totais, com 4 dormitórios, 3 banheiros completos, e ela tem o acabamento Elements White. Ela vai finalizar em junho a entrega. O Elements, lembra que se a gente voltar lá, ó, o Elements é esse aqui, só que é white. Então significa que dentro dessa organização de cores, aqui vai ser branco. Então o armário é todo branco. Ele tem esse puxador, tem armário branco, tá vendo que não tem pendente na ilha. E é isso. E aí ela tem uma promoção atualmente de US$ 50.000 de desconto. Ou seja, essa casa que era 604.430 passa a 550.430, certo? Mais ou menos isso, né? E por aí vai a mesma coisa com essas propriedades embaixo. Sobre as escolas da região. Todas as escolas da região de Winter Garden são excelentes notas. Essa aqui é uma escola high school, e as escolas da cidade de Winter Garden que cobrem esse condomínio especificamente hoje em dia, porque pode mudar se mudar o zoneamento, mas sempre vai ser o Winter Garden. O que pode acontecer, por exemplo, o que vai acontecer para todas as regiões que vão crescendo, elas vão, obviamente, crescendo, aderindo residentes, aumentando a quantidade de crianças, e por conta disso precisa de mais escolas serem construídas para suprir a demanda. E aí, por conta disso, eles podem construir uma nova escola e rezonear a escola que vai para essa determinada, né, região especificamente. Hoje em dia são essas as escolas, e muito provavelmente vão continuar sendo por um bom período. A escola Elementary School, para crianças menores, ela é a Water Springs Elementary. A Middle School é o Water Springs Middle School. E o High School, crianças mais velhas, é o Horizon High School. A forma de pagamento da construtora neste condomínio. O depósito. O depósito é como se fosse o pagamento, o depósito de boa-fé para a construtora. A construtora recebe um depósito seu para que essa casa seja construída para você, ou então que essa casa seja segurada para você. Basicamente assim, você paga esse depósito para que quando a casa ficar pronta, ela já seja sua, né? Esse depósito tem que pagar junto com a assinatura do contrato de adesão. Se você for residente fiscal, se você mora nos Estados Unidos ou tem empresa que nos Estados Unidos gira muito dinheiro aqui, pode fazer como residente fiscal a compra, o depósito é de 5 a 10% do valor total do contrato, significando casa mais lote mais acabamentos. Se for um estrangeiro, o depósito é de 20% do valor total do contrato, sendo casa, lote e o acabamento interno. Lembrando que se for uma bangalô, é o valor que está ali e acabou, certo? Então, se você for brasileiro, residente do Brasil e busca comprar um imóvel aqui para suas férias, quando você vir, ou então você busca comprar um imóvel aqui para sua filha estudar quando tiver com visto de turista, estrangeiro, 20% de depósito, tá? A estrutura de pagamento à vista, como funciona o pagamento à vista? Você faz a assinatura do contrato, né? Roberta, gostei dessa casa. Vamos supor que você gostou daquele lote, daquela casa e daquele acabamento. Aí você fala pra mim, Roberta, eu quero essa casa, esse acabamento e tal. Ok, eu vou emitir um contrato com a construtora, pedir toda a sua documentação, passaporte, endereço no Brasil, nome, telefone, e-mail, só. E a gente emite o contrato em seu nome ou em nome da sua pessoa jurídica, se for o caso, mas um assunto para hoje, para emitir o contrato. E na emissão desse contrato, quando você assinar, você vai fazer o pagamento do depósito, que é aquele depósito de 20 ou 5 ou e 10%, se for residente. Na assinatura desse contrato, você paga o depósito, que pode ser negociado a depender da disponibilidade que você tiver do dinheiro. Este é um sinal, o depósito é um sinal, comumente conhecido no Brasil. O depósito, quando eu digo ele pode ser negociado, via de regra, não. Via de regra é 20% se você for estrangeiro. Mas vamos supor que você tem uma possibilidade de retirar o seu dinheiro da sua conta de investimento e ela vai sair daqui 5 dias. Poxa, então a gente solicita uma negociação para daqui 5 dias você mandar o montante. Ou então você paga na assinatura do contrato um montante mínimo, de repente 5, 10 mil dólares, e depois você transfere o resto, tá? Isso funciona para que viabilize para você, cliente. Não é nada 100% enfaixado, né? Concreto. Existe uma flexibilidade de negociação. E, obviamente, vai depender também do corretor que você está lidando, né? O quanto ele vai comprar
a briga por você, né, cliente, que vai realmente vestir a camisa e falar, não, vamos lá na construtora e vamos negociar. Como é que funciona para você, para eu fazer funcionar na construtora? Claro que a gente já tem, via de regra, o que pode, e o não a gente já tem, a gente pergunta. O pagamento do remanescente à vista, depois do pagamento do depósito, ele vai ser feito quando a casa ficar pronta. Ficou pronta, eles vão dar a data para o closing, que é o dia do fechamento, que é esse da assinatura da escrituração. Quando assinar a escrituração, você paga o montante final e recebe as chaves. Já se for financiado o pagamento do depósito, do mesmo jeito que a primeira, que é à vista, no contrato da adesão, e quando a casa fica pronta, ao invés de você pagar o valor total remanescente, você paga o valor da entrada, menos o depósito que você já deu, mais as custas cartorárias. Montante que deverá ser pago, né, quando a casa ficar pronta, certo? Ah, lembrando, no à vista também, você paga o remanescente mais as custas de cartório. Todos eles têm custas de cartório. São menores, né? A custa de cartório à vista é em torno de 1 a 3%, enquanto que as custas de cartório na compra financiada é em torno de 4 a 6%. Se o financiamento for feito com uma empresa considerada banco preferencial da construtora, você, cliente, pode obter descontos na compra, sendo no preço do imóvel ou como crédito para custas de cartório. Então, vamos supor que a gente consiga negociar US$ 10.000 com a construtora. Eles conseguem pagar US$ 10.000 para você de custos de fechamento. Então, naquela casa lá que tem 50 mil, você tem 50 mil de custo no desconto da casa e agora 10 para o seu custo de fechamento, tá? Que vai ser em torno de financiada, vamos supor, em torno de 6%. Então, 6% menos US$ 10.000, tá? Como é que funciona o passo a passo da compra do imóvel na Flórida? Comigo, corretora imobiliária aqui. Primeiro, você passa por um processo de pré-aprovação com especialista em financiamentos. Ó, esse processo de pré-aprovação, ele vai acontecer assim. A primeira coisa de todas, a gente vai fazer uma reunião. Eu, você, cliente. Eu, você, cliente, família, cliente, ou eu, você, cliente, cliente, pessoa física. Eu vou fazer uma reunião com você para entender quais são os seus objetivos, seus anseios, suas expectativas na compra desse imóvel. É um imóvel de férias, é um imóvel de valorização, é um imóvel single family, townhouse, quanto você quer investir, qual é o seu orçamento de fato final, qual é o seu orçamento financiado, qual é o seu orçamento mensal de pagamento da prestação, o que que você espera desse imóvel, que ele se pague, que ele valorize, o quê? A gente conversa, eu vou fazer o maior número de perguntas para você possível para você me direcionar. E a partir disso, eu vou passar você para um especialista em financiamentos, se você for financiar o seu imóvel, para que você receba uma carta de pré-aprovação. Então, eu passo o especialista em financiamentos, você conversa com ele, e aí vocês vão definir qual vai ser o valor de imóvel a ser investido, a ser comprado, e ele vai emitir uma carta de pré-aprovação com o valor total do imóvel que você quer investir. E aí, com isso, apenas com a carta de pré-aprovação, a gente consegue começar a buscar as casas que você deseja investir. Então, porque nessa carta de pré-aprovação vai ter o valor total do imóvel que você vai investir. E aí depois a gente faz o contrato com a construtora, né, para a compra dessa propriedade. Então, já com a carta de pré-aprovação, contrato com a construtora. Se você for fazer à vista, você vai precisar enviar para mim uma prova de fundos mostrando que você tem os fundos e se torna elegível para a compra do imóvel. Quando você faz a assinatura do contrato, escolhe todos os detalhes, né, depois, escolhe todos os detalhes, faz o contrato com a construtora. Aí você faz o pagamento do depósito diretamente para a construtora ou para a companhia de títulos, que é o cartório aqui. E esse cartório, ele segura o valor, ou a construtora segura o valor até o final da transação. Eles não usam seu dinheiro enquanto não fecha a propriedade, tá? Então aquele depósito fica seguradinho, bonitinho. E aí faz o acompanhamento da construção, ou então até a entrega do imóvel. Se for um imóvel já pronto, é um imóvel que já está no processo, já está para ser fechado mais rápido. A casa ficou pronta e a gente obteve a aprovação final do financiamento. Aí a gente recebe a autorização da construtora e do banco também, se houver uma autorização final do banco, que geralmente é chamado Clear to Close. Recebemos o Clear to Close, a gente faz assinaturas finais e pagamento final da propriedade, ou pagamento final entrando no pagamento final da sua entrada ou do valor total do imóvel. E aí você recebe as chaves e pronto. Se esse for um imóvel de investimento, eu vou entrar nesse momento e a gente vai fazer o anúncio do imóvel para locação anual. Se for um imóvel, isso se falando do imóvel, né, desse Osprey Ranch. Se for um imóvel residencial no Osprey Ranch,
A gente vai fazer alocação do imóvel para investimento, a gente vai fazer o anúncio do imóvel para locação anual. Se for um imóvel de uso pessoal seu, eu te entrego as chaves, a gente faz a adesão de todas as contas de água, luz, internet e você vive nela. A personalização do imóvel, que é da Kay Hovenian, que é da construtora Kay Hovenian. Como é que funciona? Ele é chamado de Lux, né? Eu já expliquei um pouquinho antes. O formato, ele te permite escolher não apenas apenas os acabamentos que compõem o visual geral que você quer para sua casa, mas também poderá compor com as cores de sua preferência e alguns acabamentos específicos para torná-la única. Diferentemente do design studio de outras construtoras, da maioria das outras, quando que tem design studio e aqui tem Lux. Tem o design studio, você escolhe o lote, escolhe a casa e vai no design studio. E lá você vai escolher qual a cor do piso, qual que é a cor do armário, qual que é a cor da parede, o que que você vai colocar de fechadura, quais são as luminárias, você vai escolher cada detalhe, mas cada detalhe mesmo. Qual que é a cor, qual que é o formato da cuba dos banheiros, qual que é a altura do banheiro, qual que é a altura do toilet, qual que é o backsplash que vai na cozinha, qual que é o formato, tudo. Enquanto que com o Lux, e aí seria muito interessante, né, na questão do Design Studio, você ou vir pessoalmente fazer o Design Studio ou fazer via Zoom com o seu corretor imobiliário, no caso eu. Se você fizer o Lux, ele torna o processo muito mais fácil e a sua casa, ela vai ter um alinhamento de imagem muito melhor. Ela vai ter uma identidade visual, porque tudo na casa vai estar de acordo com o que você escolheu. Se você escolheu o farmhouse, todas as lâmpadas da casa vão ser no mesmo formato, toda a iluminação, todo o rodapé, toda a cor da casa, todo o corrimão, tudo, 100%. E você não precisa direcionar, porque tem gente também que não gosta muito disso, né? Então, se eu tenho o direcionamento do começo, né, desde a hora que você recebe a chave da casa, ela já tá do jeitinho que você gosta, para entrar com os móveis. Quaisquer alterações que a construtora não conseguir fazer durante a construção, é possível fazer após o recebimento das chaves. Então, vamos supor, você quer colocar uma piscina na sua casa e a construtora não autoriza você fazer a piscina durante a construção. Não tem problema. Você pode construir depois que você recebe as chaves. Tá? E o tempo de construção da piscina é até que bem rápido. Vamos supor, se você tem no andar de baixo, você só tem um escritório, banheiro, escritório, cozinha, área de convivência. Mas você quer um quarto embaixo. Então, você vai fazer a adesão do quarto posteriormente. Financiamento para estrangeiro. O que que é necessário para um financiamento para estrangeiro? O financiamento, ele exige pelo menos 25% do valor do imóvel de entrada, mais as custas de cartório, que nesse caso sendo financiado de 4 a 6%. O financiamento é feito com um banco americano. Apesar de ter BB Américas que faz financiamento, vários outros bancos Inter que faz financiamento aqui, são bancos, entidades localizadas na Flórida, localizadas nos Estados Unidos. Não são bancos americanos. E quem vai fazer essa aplicação para você não é o Inter, né, pessoalmente o Inter, vai ser um especialista em financiamentos que lida com uma gama de produtos de investimento, produtos de financiamento. Por quê? Por que que eu te recomendo isso? Porque você vai falar com uma pessoa e ela vai pegar a sua documentação, vai conversar com você e vai falar: cliente, quais são os documentos que você tem para me apresentar? Esse e esse. Ah, mas esse aqui tá legal, vamos usar esses dois aqui. Mediante o que você tem, a gente vai ter de produto, né, para financiar esse e esse. Não deu certo esse, tem esse. Não deu certo esse, vai esse. Vamos supor, aqui é o Centennial Bank, esse aqui é o BBA, esse aqui é o, né? Não importa. Ele vai ter várias possibilidades. Enquanto que se você fizer com um banco só, você só vai ter aquela possibilidade e não vai ter uma outra, né? Não vai ter uma gama de possibilidades aí para trabalhar com você. Porque numa dessa, ou você consegue um juros menor, ou você consegue não só o atendimento naturalmente o atendimento você vai ter um melhor, mas uma possibilidade maior de um down payment menor, que seria a entrada, um juros menor, um termo melhor e por aí vai. O termo comum aqui nos Estados Unidos é de 15 ou 30 anos. 30 anos sendo o mais comum de todos. Eu sempre recomendo 30 anos e se você resolver pagar antecipado alguma parcela, melhor. Melhor do que você fazer com 15 anos e depois resolver precisar de mais tempo, porque a parcela de 15 anos vai ficar muito mais alta do que a de 30, né? Então você pega uma de 30, se compromete com um valor menor e vai pagando a mais sempre que puder, sempre que puder. Esse valor a mais, ele vai quitar direto no seu principal. Ele não paga juros, ele não paga escrow, é só principal.
Então, tudo que você resolver pagar a mais vai no principal. Então, minha recomendação é adere a um financiamento de 30 anos e paga sempre que possível do seu principal. Vai diminuir o tempo do seu financiamento. Juros fixos ou variáveis. Os juros aqui na Flórida, ele pode ser os dois, fixo ou variável. Isso você vai saber na sua adesão do financiamento. Você vai falar com o seu especialista e falar com ele, olha, como é que tá o juros fixo hoje, variável? Mas isso é mais perto de quando você está fechando o imóvel, quando está quase pronto mesmo. E aí ele vai identificar para você. No fixo, você vai pagar um juros de 6,3, enquanto que no variável você vai pagar um juros de 6,5, vamos pensar. Por quê? Porque você vai ficar mais tempo pagando 6,3, enquanto que você vai pagar 6,5 por um período específico. Só que a gente não sabe se os juros vai subir ou descer. Ninguém sabe, né? A gente tem uma estimativa, a gente imagina, mas a gente não tem a certeza. Então vai muito do que você se sentir mais confortável. Os juros hoje em dia, ele tá de 6 a 8% para o estrangeiro. Como funciona no juros fixo? Você adere o financiamento aqui, 30 anos o juros vai ser o mesmo. Você pode refinanciar em algum momento? Pode. A qualquer momento que a sua cláusula do banco te permita. O banco vai dizer assim, ó, você tem uma multa se resolver refinanciar antes de 2 anos. Então, você fica 2 anos com aqueles juros e depois você refinancia. Ah, você não tem multa, você pode refinanciar a qualquer momento, tá? Ponto positivo do refinanciamento é você aderir a uma taxa de juros menor quando ela estiver no índice geral dos Estados Unidos menor. Variável, 3 ou 5 anos. Geralmente são 3 ou 5 anos. Então, 3 ou 5 anos de juros fixo e depois disso ele é variável. Qual que é a vantagem disso? Você segura um juros por um período específico e depois ele vai variar de acordo com o índice. Só que assim, ele pode variar para cima como para baixo. Então, vai ser realmente uma avaliação do que você tiver. É possível você refinanciar? Também é possível. Também é possível. A mesma forma como o juros fixo é o variável. Não exige histórico de crédito nos Estados Unidos, o financiamento para estrangeiro. Então, você não precisa ter nada aqui nos Estados Unidos. Basta você ter um passaporte e, obviamente, o valor da entrada, que tudo se facilita. A verificação da renda é através de extratos bancários ou imposto de renda, a ser conversado com o especialista em financiamentos que eu vou te passar. Então, as formas de financiar serão verificadas diretamente com o especialista em financiamentos, e você será direcionado por mim. Não se preocupe. Por que comprar comigo? Essa é uma pergunta muito importante. Por que comprar comigo e não com qualquer outro corretor imobiliário na Flórida, no estado inteiro da Flórida? Bom, primeiro que a Select, a nossa imobiliária, ela é referência em atendimento para brasileiros que desejam investir ou morar aqui na Flórida. Então, com a gente você não tem erro. Comigo, Roberta aqui tem experiência de 7 anos no mercado, com mais de 200 clientes atendidos com sucesso. Eu gosto, eu amo o que eu faço, tenho paixão pelo que eu faço. Meu marido sabe, né? Que às vezes eu acabo trabalhando um pouquinho além da conta, mas a gente tá working on it. Eu gosto de guiar a cada etapa com leveza, clareza e propósito. Meu objetivo é fazer da sua compra, da sua adesão imobiliária ou venda imobiliária o mais leve possível. Não é para criar casa, não é. O objetivo é simples. Qual é o seu desejo? Qual é a sua expectativa? Vamos trazer essa expectativa? É possível? Não é possível. Então vamos. Esse é o plano de ação. É possível? É possível. Então esse é o plano de ação. O meu compromisso é tornar a sua jornada de compra ou venda fluida e fiel ao seu verdadeiro objetivo. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz a nossa primeira anamnese, a nossa primeira reunião, é importante eu identificar o que que você deseja. Você deseja um imóvel de rentabilidade, um imóvel de valorização? Quanto você tem para investir? Qual é o seu, objetivo real com isso? Você deseja comprar agora para morar daqui 2 anos? Porque tudo isso vai mexer bastante com a busca imobiliária em si, né? Depende do tipo do imóvel, o que que você vai poder fazer com o imóvel. E essa é uma leitura que só a experiência proporciona para você, cliente. Porque tem muito tipo de imóvel, tem muitas possibilidades que dá para fazer. Por exemplo, você pode comprar um imóvel de férias para morar no futuro. Tem imóveis que são de férias, que eles estão em boa localização e pegam boas escolas, enquanto que outros imóveis, enfim, né? É um mix and match que a gente precisa fazer essa anamnese inicial para entender o seu real objetivo. Também atua como ponte entre você e os profissionais ideais para cada fase do processo, como contadores, que é o caso de abertura de conta de LLC, é necessário, não é necessário, enfim, a gente tira todos esses mitos e desmistifica todo esse processo juntos, tá? Você não precisa questionar tudo, deixa comigo. Você, né, gostou da casa, gostou do imóvel, quer fazer o processo? Deixa comigo que eu te passo qual que é o próximo passo, tá?
construtores e todos os especialistas necessários para que tudo aconteça com segurança e tranquilidade. O ponto principal é esse: segurança para você, cliente. Com atendimento em português, claro, se você desejar, se você quiser, eu falo inglês também. Ofereça uma assessoria personalizada, segura e exclusiva. Estou aqui por vocês, cliente, do começo ao fim, onde a rentabilidade, transparência e realização caminham juntas até a concretização deste novo sonho, que é um novo sonho, né? Ou um novo sonho de um imóvel novo, ou de um investimento novo, ou de uma nova receita na sua vida, né? Com os aluguéis, ou então com a sua nova casa, novo sonho do imóvel na Disney. É isso. Se você deseja passar por um atendimento comigo, vou ficar muito feliz. Você pode agendar na próxima slide, você vai conseguir tirar foto de novo para poder agendar comigo no WhatsApp diretamente. A gente agenda um horário ou de Zoom ou uma reunião na Selecta pessoalmente. A gente faz um pãozinho de queijo, toma um cafezinho, conversa diretamente para entender quais são os seus reais objetivos. E aí, a gente agenda as visitas no condomínio, ou se você já quiser agendar, já tem uma carta de pré-aprovação e já quer agendar uma visita, legal, me manda uma mensagem e a gente já agenda. Quer obter uma carta de pré-aprovação com um especialista em financiamentos para ver sua elegibilidade? É possível comprar? Não é possível? Fala comigo que eu te passo para o especialista em financiamentos. Então, se você quiser obter as informações dessa apresentação, basta você me chamar também. E é isso. Aqui tá de novo, então, meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail e meu Instagram. Não deixa de me seguir no Instagram. O Instagram é muito legal. Eu posto direto informações, não só do meu dia a dia, com a minha família, onde eu moro, mas também oportunidades, dicas, informações interessantes e reels legais. Enfim, me segue, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E se contacte e conecte comigo. Vou ficar muito feliz de encontrar e conhecer vocês, tá bem? É isso, espero que tenham gostado. Em Winter Garden, Osprey Ranch. Se você tiver qualquer dúvida, não hesite. Me contacte. Te espero. Até breve.